Olá, no nosso Em Casa com o Pastor dessa semana, eu quero ler no Salmo 27, o versículo 4. Diz assim: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Quando Davi escreveu esse salmo, ele estava fugindo do rei Saul, ele ainda não era rei de Israel. E havia uma promessa, sobre a vida dele, ainda adolescente, que ele assumiria o trono e seria rei de Israel. Provavelmente, Davi tinha muitas preocupações, tinha muitas indagações, mas ele conseguiu, em meio a todas essas coisas, todos os seus compromissos, todos os seus projetos, todos os seus sonhos, ele conseguiu dizer o seguinte: uma coisa peço ao Senhor. Eu estava olhando para esse texto e pensando, se eu tivesse que pedir uma coisa para o Senhor, o que de fato eu pediria? A gente já acorda com tanta coisa para resolver, tantas decisões para tomar, tantas responsabilidades, e aí a gente fica perguntando, se eu fosse fazer essa oração que Davi fez, o que de fato eu pediria ao Senhor? Muitas vezes a vida nos faz acreditar que ela é feita de muitas coisas, que a gente precisa de muitas coisas, quando na verdade nós não precisamos de muita coisa. As propagandas, elas sempre nos fazem sentir que a gente não é capaz suficiente, a gente não tem suficiente, aquela roupa não está bonita o suficiente, o que a gente tem não é suficiente. Então a gente vive nesse ambiente de insatisfação. Então muitas vezes nós somos dominados por isso, e aí nós começamos a viver como se a vida necessitasse de muitas coisas. E aí Davi vem e diz: uma coisa eu peço ao Senhor. Eu acredito que palavras como essas que fizeram de Davi um homem segundo o coração de Deus. Eu queria falar exatamente sobre isso, como ser uma pessoa segundo o coração de Deus. Primeiro, a Bíblia diz que Davi, ele tinha uma prioridade. Em meio a tantas coisas, tantas necessidades, havia uma prioridade no coração de Davi, que ele não abria mão. Com todos os erros de Davi, com todas as coisas que ele praticou, que desagradou a Deus, ele priorizava Deus. Deus era o bem maior dele. Ele diz: outro bem não possuo senão a ti somente. Então ele fala isso já quando ele era rei de Israel. Então, se queremos ser homens e mulheres segundo o coração de Deus, nós precisamos ter as nossas prioridades estabelecidas. Quando Jesus estava na casa de Marta e Maria, essa expressão aparece mais uma vez, Ele diz assim: Marta, Marta, você está preocupada com muita coisa, uma só é necessária. No fundo, irmãos, o que Jesus estava querendo dizer para Marta é que ela precisava priorizar Deus. E isso lá no Sermão do Monte fica muito claro, quando Jesus fala: busca em primeiro lugar o reino de Deus e as outras coisas serão acrescentadas. Eu não sei você, mas eu muitas vezes acordo buscando em primeiro lugar os meus interesses, a minha vontade, no máximo a vontade, o interesse, a necessidade de alguém. Mas muitas vezes eu não acordo priorizando o reino de Deus, e a sua justiça. Então, se nós queremos ser homens segundo o coração de Deus, nós precisamos perguntar qual é essa coisa que é necessária, em meio a tantas coisas que a gente faz, coisas importantes até, mas Jesus disse que uma só era necessária. E o que Maria escolheu foi quedar-se aos pés de Jesus, foi priorizar os seus ensinamentos. Então, Davi é esse homem, segundo o coração de Deus, porque ele tem as suas prioridades. A segunda coisa, Davi tinha um compromisso, Não adianta você ter uma prioridade e não se comprometer com ela, Ele diz: uma coisa eu pedirei e buscarei, Então, uma coisa eu peço e eu busco. Esse compromisso em buscar, muitas vezes é aqui que nós erramos, Às vezes nós temos até uma vontade, mas nós não nos dispomos a buscar a realização daquilo. Então Davi não estava nem aí para o reino, não estava nem aí para as grandes responsabilidades que ele iria assumir, não estava nem aí para os exércitos que ele iria enfrentar. Ele falou: uma coisa eu busco. Em meio a tantas coisas, ele buscou essa comunhão maravilhosa com Deus.
e ele disse, eu vou me empenhar nisso, né? E ele fala em outros salmos, né, como que era essa busca intensa que Davi tinha de Deus, né? Então, será que a gente, além de assumir, né, de estabelecer as nossas prioridades, nós assumimos compromisso? Porque não adianta, isso é igual regime, irmãos. Não adianta você tomar uma decisão de fazer um regime, de emagrecer, se você não toma as atitudes necessários para que isso aconteça. Então aí vem a sua dieta, vem o exercício físico, né? Então é a nossa busca, né, que vai trazer aquilo que nós priorizamos na nossa vida. E a última coisa que nós observamos aqui é que Davi tinha uma consciência, né? Ele fala uma coisa muito interessante aqui, ele diz assim, uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Olha o tanto que isso é forte, irmãos, né? Tanta coisa maravilhosa que Davi poderia contemplar, né? E a gente contempla coisas tão maravilhosas também, né? Ele estaria no palácio, né, em breve, mas ele não está aqui almejando contemplar o palácio, né? Toda aquela estrutura. Não, ele fala, eu quero contemplar o Senhor. De verdade, irmãos, essa é a nossa maior vontade, esse é o nosso maior compromisso, né, em buscarmos, né, contemplar a face de Deus. Olha o quanto que Davi amava o templo, né? Ele escreve o Salmo 42, falando da sua angústia de alma, e ele diz, eu lembro-me quando eu guiava o povo de Deus em procissão à casa de Deus. Salmo 84, ele diz, o pardal encontrou casa, andorinha, ninho para si, eu encontrei os teus altares. Irmãos, nós temos prazer em adorar a Deus. Muitas vezes a nossa oração, irmãos, é uma busca de resposta a uma necessidade que nós temos. É um reconhecimento da nossa limitação diante do poder de Deus, mas não é fruto da nossa admiração, né, de contemplar a face de Deus. Então Davi, no meio das montanhas, né, nos campos, cuidando das ovelhas, ele tinha sua maior intimidade com Deus. Fez muita coisa errada, Davi, mas ele não perdeu o seu foco, né? Ele tinha essa consciência de quem Deus era. E Davi era um adorador. Nós temos que nos tornar adoradores. Eu quero deixar essa palavra para você meditar aí com a sua casa, com a sua família, né? Sobre como ser um homem segundo o coração de Deus. Primeiro, nós temos que ter prioridades. Uma coisa eu busco, eu peço ao Senhor. Uma coisa eu peço ao Senhor. Se hoje Deus desse a você a oportunidade de pedir uma única coisa, de verdade, o que você pediria para Deus? A segunda coisa, ele se compromete com isso, né? Eu peço e a buscarei. E a terceira coisa é que Davi tem uma plena consciência dos valores do reino de Deus. Ele diz contemplar o Senhor, né, no seu santo templo. Que Deus abençoe sua vida, né? Que você possa avaliar quais são as suas prioridades. Uma coisa eu peço ao Senhor. Pai, nos ajude, Senhor, nesse mundo de tantas responsabilidades e compromissos, num turbilhão de coisas que fazemos diariamente, ó Deus, nos ensina a priorizar as coisas do Teu reino, Senhor. Assim nós oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém.